Você já parou pra pensar o que existe além das bordas do universo de Star Wars? Pensa comigo, e se a fronteira final não fosse só uma galáxia perdida, mas sim uma dimensão paralela inteira, com leis físicas e místicas totalmente bizarras? Como é que os Jedi e Sith iam lidar com uma energia que não cria vida, mas existe puramente para destruir tudo isso? Para responder isso, a gente vai precisar cruzar as barreiras do espaço normal e viajar para um lugar absurdo do Legends, conhecido como o Outro Espaço, o lar da terrível Anti-Força. A galáxia que a gente conhece já enfrentou algumas bizarrices. A gente sabe que as regiões desconhecidas guardam horrores inimagináveis, que eu já falei nesse vídeo aqui, só que a ameaça de hoje quebra as regras da própria realidade. É uma fenda no tecido da dimensão do espaço-tempo contínuo que leva para um reino invertido, onde a força que a gente conhece não vale absolutamente nada. A porta de entrada para esse pesadelo foi uma entidade chamada Watto, que apareceu logo depois da queda do Império Galáctico. Essa era uma besta transdimensional grotesca, basicamente uma massa fluida de carne crua coberta por placas douradas que serviam de escudo. No nosso universo regular, ele se vendeu como um falso milagreiro. Usando uma gosma como o próprio corpo, ele curava ferimentos que ninguém mais curava, e rapidinho juntou uma legião de fãs devotos. Mas o Watto não estava na nossa galáxia porque ele era bonzinho e nem porque ele queria. Ele foi expulso da dimensão dele por causa de um ritual do lado sombrio que deu muito errado. E para abrir um portal para voltar para sua casa, ele tinha que pagar um pedágio um tanto quanto macabro, absorver e sacrificar a força vital de seres vivos mais poderosos. Foi essa fome bizarra que colocou ele em rota de colisão direta com Luke Skywalker e a família Solo. No meio de toda essa treta, o Luke percebeu uma coisa assustadora: o Watto simplesmente não existia na força. Ele era um ponto cego, operando num sistema de regras que os Jedi não conseguiam entender. O motivo de Watto não aparecer na força tradicional tinha a ver com a casa dele, o seu local de origem. O Outro Espaço era um bolsão dimensional que era um reflexo distorcido e totalmente doentio do universo real. Em vez de estrelas brilhantes, o céu dessa dimensão era cheio de buracos flamejantes de escuridão, com tempestades cósmicas girando em sua volta. Era um reino esmagado o tempo todo pela força de buracos negros. E assim como o ambiente era todo invertido, a energia mística de lá também era. A força, como Obi-Wan e Yoda explicaram, é um campo criado por todas as coisas vivas que conecta o universo. Só que a dimensão do Watto era governada pela anti-força. O Luke entendeu que essa energia funcionava como uma antimatéria espiritual. Ela não gerava vida, ela exigia a morte. Para que o Watto conseguisse curar alguém ou juntar energia para voltar para casa, ele precisava aniquilar a força do nosso universo e trocar pela anti-força do universo dele, sendo assim um sistema 100% predatório. E o cenário apocalíptico desse outro espaço guardava uma ameaça muito pior do que o próprio Watto. Eram os Charon. Eles eram uma espécie de humanoides parecidos com aranhas, super inteligentes e letais. O planeta natal deles orbitava perigosamente dentro de um buraco negro, e a pressão física e mental de morar ali enlouqueceu a espécie inteira. Essa angústia acabou criando um culto de fanáticos de adoração à morte. Os Charon chegaram a uma conclusão muito doentia. Para eles, a vida em si era uma abominação, uma doença cósmica que precisava ser erradicada. E eles levavam isso muito a sério. Primeiro, eles mataram todo mundo do próprio planeta, massacrando os infiéis, entre aspas, que ainda queriam viver. Olha que doideira. Depois, eles construíram umas naves gigantes de biotecnologia e foram para o espaço escuro, caçando e exterminando qualquer pingo de vida que restasse na dimensão deles. Basicamente, o Outro Espaço acabou virando um cemitério estelar gigante na mão dessas aranhas fanáticas. E essa história de anti-força leva umas questões muito tensas pro Legends de Star Wars. Existe a história de um profeta do lado sombrio chamado Cronal, e segundo as lendas, de alguma maneira, ele conseguiu acessar essa energia invertida para voltar dos mortos. Isso prova que a anti-força pode sim ser puxada para fora da dimensão dela, mas o preço é absurdo. Se um Sith tentasse absorver isso, ele ia perder qualquer conexão com a força normal e virar uma aberração. Além disso, a filosofia maluca do Charon bate certinho com os feiticeiros de Rand, uma seita da galáxia
galáxia de Star Wars que odiava a força e achava que era uma blasfêmia, fazendo com que eles adorassem uma energia destrutiva que eles chamavam de a escuridão. E isso abre uma brecha interessante para essa história. É muito provável que os feiticeiros de Rand tenham feito contato com outro espaço sem querer, e essa tal escuridão fosse, na verdade, a própria anti-força vazando pelas rachaduras da realidade e chegando até a galáxia de Star Wars. A ideia de que a galáxia de Star Wars que a gente conhece é só uma bolha flutuando no multiverso hostil muda muito o que a gente sabe sobre a guerra entre a luz e as trevas. E se os Charon descobrissem uma rota de invasão para a galáxia de Star Wars, eles com certeza iam fazer com que a invasão dos Yuuzhan Vong parecesse brincadeira de criança. Afinal, lidar com alienígenas em uma guerra é uma coisa. Agora, enfrentar cruzados extradimensionais que idolatram o extermínio, pilotam naves orgânicas e usam a energia que é imune aos poderes do Jedi, aí já é outra história. Diante de uma ameaça que exige o fim da força, até os Jedi e os Sith iam ter que engolir o orgulho, esquecer sua briga milenar e lutar lado a lado. Se não fizessem isso, a anti-força iria engolir tudo, provando que o verdadeiro abismo não está no lado sombrio, mas na ausência total de vida. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S., Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Nino Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e This is the Way.